Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui, culto festivo, culto de Santa Ceia, a igreja está linda, para a honra e glória do Senhor. E eu convido o irmão e a irmã a abrir a sua Bíblia para a breve meditação desta noite, porque ainda temos festividades, e isso é muito bom. Na carta de Paulo à igreja de Colossos, ou seja, Colossenses, capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos de 2 a 6. Colossenses, capítulo de número 4, versículos de 2 a 6. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavras do Senhor. Amém. Amados, o tema da meditação nesta noite é caminhando em sabedoria e graça. A importância que eu e você devemos observar como passos para uma vida não só que agrada a Deus, mas que também conversa com o ambiente ao qual estamos. O nosso trabalho, faculdade, escola, a própria comunidade aqui na igreja, enfim, onde Deus quer que eu e você estejamos. Para a introdução, quero trazer alguns pontos importantes que Paulo traz aqui. Primeiro, a igreja de Colosso, ela foi fundada por Epáfras. Paulo, preso, ele não conhece, pelo menos nesse momento em que a carta é escrita, a comunidade de vista mesmo, de visitar, mas ouvindo, porque Epáfras caminhava com ele ali em Atos, fica registrado isso. Paulo, então, escreve essa carta para encorajar os irmãos da igreja de Colossos para viver essa vida abundante espiritualmente. Então, ele vai falar, como nós já lemos aqui, da excelência da pessoa de Cristo. Paulo vai falar também da importância da missão. E aqui, necessariamente, ele trabalha dois pontos, que é a oração e a prudência. No versículo 2, a gente pode ver a importância de dois termos que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Primeiro é vigilantes, né? Ou, antes disso, né, na verdade, perseverar em oração. Ou seja, eu e você, enquanto servos e servas, filhos e filhas de Deus, precisamos perseverar em oração. Vai muito ao encontro do que nós falamos até um pouco na escola dominical, nesta manhã. E o termo perseverar é ter essa constância, essa continuidade, essa busca incessante pela presença de Deus e por fazer a sua vontade. É isso que eu e você, meu irmão e minha irmã, precisamos continuamente buscar. Só vai existir a verdadeira vitória, vamos dizer assim, espiritualmente falando, quando eu e você fazemos a vontade de Deus. Então, essa vida de oração perseverante. Intercalada, e aí Paulo fala, né, vigiando, e a gente vai falar um pouquinho na parte 1 desse termo, vigilantes, né, e também com ações de graça. O próprio, um dos cânticos do louvor, né, falou dessa importância de agradecer, de viver com o coração grato, com o coração que realmente é agradecido a Deus, independente das circunstâncias e das situações, faz com que o nosso testemunho seja fiel e verdadeiro para aqueles que estão à nossa volta. Porque quando as coisas estão bem, de certa forma é fácil a gente ser agradecido, ou muitas vezes a gente, conversávamos eu e o pastor, né, hoje pela manhã, a gente tem até pelo nosso coração humano a tendência de se afastar do agradecer a Deus, achando que é por nosso mérito, as nossas obras, ou o resultado daquilo que nós conquistamos. Mas o verdadeiro coração agradecido a Deus,
Ele busca não só louvar e adorar, mas sobretudo colocar que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é porque vem de Deus para mim e para a tua vida. Seja no preparo para alcançar uma bênção, seja no viver essa bênção, ou até nos momentos de dificuldade. Devemos considerar, então, que esses ensinamentos que nós vamos discorrer nesta noite, vai trazer a exortação de Paulo, para que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida que vai falar de sabedoria em Deus e, sobretudo, de uma comunicação eficaz com aqueles que estão de fora, para que a nossa vida, o nosso testemunho, possa transformar a vida daqueles que nos cercam. Muitas vezes, eu acredito que eu já tenha falado isso aqui, como foi com outros homens e mulheres de Deus que foram chamados por Ele, a nossa tendência é se excusar, dar uma desculpa ou não querer falar porque sou tímido. Muitas vezes a gente acha que é apenas louvando ou estando aqui em pregação que nós servimos a Deus. Mas quando o cristão, eu e você, servos e servas, filhos e filhas de Deus, entendermos o poder do nosso testemunho de vida, a gente vai viver de uma forma totalmente diferente que agrada a Deus. Porque aqueles que estão à nossa volta, pode parecer que não, mas eles nos observam. E quando eles veem em nós que aquilo que nós falamos é a mesma coisa que nós vivemos, há um transformar de vida. A minha e a tua e daqueles que estão à nossa volta. Porque eles passam a querer entender qual a diferença deste Deus na vida desse meu colega, ou desse meu amigo, ou desse meu parente. E aí eles vão passar a buscar a Deus, ao nosso Deus, através da gente, pode ser, ou de uma outra forma, mas nós vamos ser canal de bênção, no sentido de que a gente vai até trabalhar no ponto 2 da mensagem de hoje, que há mais pessoas que precisam se chegar à mesa. Não é só eu e você, não é só esta comunidade, mas nós precisamos estar dispostos a falar, nós precisamos estar dispostos a nos colocar no altar do Senhor para ser usado por Ele, para que nós possamos falar para aqueles que ainda precisam ouvir do Evangelho. Então é nesse contexto de pluralidade de crenças, de valores diferenciados, que Paulo então exorta a igreja em Colosso que seja forte, que persevere em oração e que vigie com ações de graças. Então, entrando na parte 1, e pretendo vou cuidar aqui, zelar pelo tempo, meus irmãos. A parte 1 eu queria destacar 2 pontos importantes, ou 2 termos que Paulo usou. O primeiro é a questão de vigilantes. Eu e você precisamos a todo momento estar vigilantes. Lembrem eu quero trazer à memória dos irmãos e irmãs, a parábola das 10 virgens. 5 delas foram consideradas prudentes, como Paulo pede que Colosso seja, porém 5 delas foram consideradas o quê? Nécias, ou seja, não foram vigilantes tempo suficiente para esperar a chegada do Senhor. Para mim e para você, quando a gente olha o grego e a raiz ali no grego, vigilante significa estar acordado, estar alerta, vigiar. Estar alerta como o guarda ali, o sentinela, eu que fiz tiro de guerra, tinha que ficar ali na torre às vezes, o atalaia que fica na torre, não pode vacilar, não pode dormir, não pode pestanejar, porque o inimigo pode se achegar e sorrateiramente tirar a nossa bênção. Da mesma forma, eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, e Paulo, falando aqui na igreja de Colosso, pede que eles a todo momento estejam acordados, alertas e vigilantes. Num primeiro momento, a questão de vigiar é justamente essa prontidão espiritual, em preparação para o dia desconhecido da vinda do Senhor. Eu e você não sabemos quando Cristo retornará. Por isso que devemos estar vigilantes. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui... Não sabemos. Mas o que não pode acontecer comigo e com você é que sejamos pegos de surpresa quando o dia do Senhor chegar, ou quando o Senhor se mostrar pela segunda vez. Mas também
e aí colocando em prática nos nossos dias, o vigiar ou estar vigilante, meu irmão e minha irmã, é justamente com relação à complacência ou perigo espiritual, ou seja, em precaução contra a entrega do espírito à carne, ou seja, com tudo aquilo que nos faz mal, que nos faz pecar, que nos faz desagradar ao Senhor. Temos mapeado na nossa mente, no nosso coração, ou pedido constantemente que Deus nos revele aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que desagrada a Deus? É nesse sentido que Paulo vai falar de sermos vigilantes com relação a esse perigo espiritual. Falamos um pouco na escola dominical sobre isso, da questão das várias doutrinas que se levantam, de outras doutrinas do mundo, que pegam versículos, partes da palavra, pessoas bem vestidas, com supostas boas intenções, falando daquilo que não é de Deus. Só que se eu e você não estivermos vigilantes, ou seja, atentos, facilmente podemos ser enganados. Ou, uma vez vigilantes e atentos, nós possamos tirar esses homens e mulheres que precisam se assentar à mesa, com a graça de Deus, desse engano. Manter uma constância dessa necessidade espiritual, amados, de estar vigilantes. Mas Paulo também segue aqui o texto dizendo, no versículo 2, falamos de vigilantes e o termo aqui, agradecidos. Ou seja, ser gratos ou profundamente gratos, independente das circunstâncias, independente das atitudes que estão nos tomando a mente, o corpo e o espírito. Em Efésios 5:20, Paulo vai exortar também os crentes, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você exercitamos a gratidão no dia a dia, a gente passa a ver as maravilhas que Deus fez, faz e fará por nós. A tendência enquanto seres humanos é olharmos para os quintais dos vizinhos, para a famosa grama verde, achando que a grama do vizinho ela é mais verde que a nossa. Mas eu me deparei essa semana com uma ilustração que falava assim, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a grama do vizinho ela é verde porque ela é sintética, ou seja, artificial. No mundo existem muitas aparências. Cristo foi muito contundente quando confrontou os fariseus, dizendo que por fora vocês são bonitos, mas por dentro como sepulcros caiados. Quando eu e você agradecemos a Deus, nós deixamos claro quem é Senhor na nossa vida. Nós passamos a usufruir daquilo que Deus nos dá até que Ele nos dê condições melhores. Como falamos na escola dominical, a gente deixa de ficar buscando mais. Em que sentido? De não ter essa suficiência em Cristo Jesus. Só que nós só vamos entender a suficiência, ou nós só vamos viver a suficiência em Cristo Jesus, se o meu e o teu coração for gratos. Reconhecer de forma fundamental que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. Não é pelo meu mérito ou pelo teu mérito, meu irmão, pela faculdade que fizemos ou deixamos de fazer, pelos bens que temos ou deixamos de ter. Ser agradecido também é reconhecer a soberania e a provisão de Deus na minha e na tua vida. Porque quando nós somos gratos, quando nós somos vigilantes, nós passamos a buscar o quê? O que Mateus 6,33 diz: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu entro no ponto 2, que é nos versículos 3 e 4, se os irmãos puderem acompanhar comigo. Paulo, então, pedindo para a igreja em Colossos: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo,
pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. O termo aqui, mistério de Cristo, nada mais, nada menos é que o plano divino da salvação. Por isso que eu correlacionei com a mesa hoje. Esta bênção, esta graça, este presente de Deus para mim e para você, não deve ficar somente comigo e contigo. Nós devemos falar, alcançar, buscar os de dentro, que são os nossos parentes, mas sobretudo o que Paulo fala aqui no texto que estamos lendo, os de fora. Temos tido essa preocupação em buscar aqueles que estão de fora? Ou, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, tem visto diferença em nós pelo que aplicamos do Evangelho nas nossas vidas? Mas um pouquinho antes, Paulo usa o termo aqui, porta para a palavra. Ou seja, Paulo pede que os irmãos em Colossos orem pelas oportunidades de pregar o Evangelho. E aí é muito importante a gente ter uma coisa em mente: o relacionamento que eu e você devemos ter com Deus tem que ser tão afinado, porque o Espírito Santo fala conosco quando nós devemos agir e falar. Só que se eu e você não estamos conectados, a gente perde a oportunidade. A gente deixa passar. Já aconteceu, acredito que com todos aqui, pelo menos uma vez, o Espírito incomodando, fala de Deus, fala da minha palavra para aquela pessoa. E às vezes a gente com medo, titubeando ou alguma coisa assim, deixa passar. Mas quando nós estamos nessa profunda dependência de Deus, orando e vivendo na presença de Deus, nós somos levados a oportunidades de levar o Evangelho, por onde quer que estejamos, e nós precisamos estar atentos com isso. E por fim, nessa parte 2, Paulo, aqui no versículo 4, vai dizer, para que eu manifeste, ou seja, para que eu pregue a palavra do Senhor, o plano da salvação, para mim e para você nos dias de hoje, que nós o façamos, mas como fazer? E aí isso é muito importante, amados, essa chave. É o como fazer, porque é da forma e da vontade de Deus e não da nossa. Me lembrei agora de uma situação, e o cântico que nós cantamos, Tem Lugar à Mesa, pode se assentar, me lembrou disso. Em janeiro eu estive em Bauru, para o aniversário de 60 anos da minha tia, irmã da minha mãe, e quando estávamos ali no calçadão, um lugar ali de comércio em Bauru, não sei quantos conhecem a cidade, mas é uma cidade conhecida, tinha um ministério ali passando pelo calçadão, então louvando, adorando a Deus e entregando alguns panfletos. E o panfleto dizia o seguinte: apenas volte para casa. Eu me lembrei disso porque o cântico que nós cantamos é Tem lugar à mesa, pode se assentar. Há almas sedentas de ouvir a palavra de Deus. Almas essas, pessoas, homens e mulheres, que Deus quer alcançar. Mas como Paulo está pedindo aqui para a igreja de Colosso, Cristo e o nosso Deus conta comigo e com você para que essas vidas sejam alcançadas. Há mais espaço na mesa. Há lugares vazios ainda. Devemos aproveitar que estamos vivendo o tempo da graça de Deus, onde há tempo de arrependimento, onde há tempo de se achegar, onde nós podemos bater e abrir-se-á, buscar e achar a Deus, porque haverá momentos, ou haverá um momento, em que isso não será mais possível. Comunicar o Evangelho, como devo falar para fechar essa parte 2, amados, é não apenas as oportunidades, mas a clareza e a eficácia da nossa fala. E por isso que nós devemos estar constantemente abraçados à palavra de Deus, estudando e meditando, porque a gente só sabe falar daquilo que nós conhecemos. É verdade ou não? Alguém se arrisca... Eu, por exemplo, não sei nada de física quântica, então eu não vou me arriscar a falar de física quântica. Talvez um pouquinho de história, geografia, temos professores aqui, então também não vou me arriscar muito. Mas o que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que quando a gente fala de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E muito além de conhecer a Deus, é ser conhecido por Ele. Porque é uma relação de mão dupla.
Muitos podem dizer, por exemplo, eu conheço algum figurão aí da moda, sei lá, um ator, mas ele te conhece? Não. Muitos falam em nome de Deus, muitos dizem conhecer a Deus, mas haverá o dia também em que falarão, preguei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, e Cristo vai dizer, aparta de mim, que eu não os conheço. Que eu e você possamos ter essa busca constante, não só de conhecer o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus e Criador, mas sobretudo ser conhecido por Ele, para, do jeito dele, comunicar o Evangelho. E aí, o Evangelho com sabedoria, a parte 3, então, para a gente fechar, versículos 4, 5 e 6, versículos 5 e 6, na verdade, né? Portai-vos com sabedoria. Então, aí Paulo vai começar a descrever aqui para a igreja de Colossos, como que eu e você, ou como eles deveriam interagir. E é muito importante essa parte também, amados, porque a gente corre, quando a gente fala de intimidade e aprofundamento com Deus e buscar em oração, a gente corre ou tende a correr para dois extremos muito perigosos. O primeiro é aquela questão de a gente querer se isolar de todo mundo, achando que, né, somos totalmente separados no sentido de que não devemos estar em contato com aqueles que estão lá fora, como se fosse ali algo tibetano, fora de todo o contexto. Mas o outro extremo que é tão perigoso quanto é a gente querer modificar tanto a mensagem para tentar encaixar aos ouvidos, e veja a palavra encaixar, que é justamente proposital, que nós não devemos fazer, para encaixar os ouvidos de quem está falando, que a palavra em si, ela pode ser deturpada. Isso é muito importante e é um pilar para nós, presbiterianos, que a gente tem o cuidado e o zelo com as Escrituras, o estudo, a busca constante de não deturpar, mas há aqueles que estão deturpando o Evangelho porque querem encaixar a mensagem nos ouvidos daqueles que querem ouvir o que eles querem ouvir. Sabedoria, então, aqui é mais que uma compreensão prática do conhecimento de ser aplicado, mas, sobretudo, a busca pelo discernimento do Santo Espírito. Na quarta-feira, no estudo, nós pudemos falar da mente de Cristo. E o texto dizia, né, que as coisas espirituais são discernidas por quem é espiritual, ou seja, quem é de Deus e quem está em Deus e quem busca a Deus. Para o mundo, é loucura mesmo o Evangelho, é loucura as Sagradas Escrituras, é loucura tudo isso que nós estamos fazendo. Mas para mim e para você não é. E Paulo, então, além de pedir para agir com sabedoria, ele ainda orienta a igreja e orienta a nós nesta noite a andarmos em sabedoria. E aí a gente fala o quê quando a gente diz andar? Descreve a conduta da vida cristã. Implica em prudência, discernimento. E aí eu me lembro de uma pregação que eu ouvi há um tempo atrás, que quando falava exatamente desse ponto, no sentido, desse contexto que eu estou trazendo para os irmãos à noite, ele trouxe a seguinte ilustração. A polícia militar tem, se não me falha a memória ali, a garça como símbolo. E aí ele fez qual correlação? Que a garça ela está em lugares sujos, vamos dizer assim, e ela na sua grande maioria é branca, né? Então a garça ali é toda limpinha, branca ali, bonita. Só que como as pernas são longas, embora ela esteja em lugares sujos, ela não se contamina ou ela não se suja. Por quê? Porque pelas pernas ali grandes que ela tem, né? Embora finas, mais grandes, ela não se contamina. Essa correlação para mim e para você é, o fato de estarmos no mundo não quer dizer que nós devemos nos amoldar ao mundo, mas como Romanos 12, 2 diz, nós devemos transformar pela renovação da mente. Então nós não devemos nem nos esconder em cavernas, tampouco amoldar a palavra para os ouvidos, mas nós devemos falar a verdadeira, a verdade sagrada, o que está aqui revelado para mim e para você. Então nós devemos agir com sabedoria, andar com sabedoria e usando bem cada oportunidade. Fazendo uma correlação bíblica, Tiago 3,17 vai descrever ali a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que eu e você temos que ter. Ela tem que ser pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, que vai gerar bons frutos,
sem parcialidade e sem hipocrisia. Só esse versículo aqui já poderia dar um outro estudo ou palavra, mas apenas para trazer a importância que eu e você devemos buscar a sabedoria do alto, para que nós possamos discernir as coisas espirituais, para que nós possamos discernir aqueles que estão à nossa volta e o que eles precisam. E para fechar, amados, versículo 6, Paulo vai falar então que a nossa palavra, ou seja, o nosso dia a dia, aquilo que nós dizemos, precisa ser agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então a minha e a tua palavra, ela precisa em primeiro lugar ser cheia de graça, ou seja, uma comunicação que reflete a graça de Deus de uma forma gentil, encorajadora e edificante. Muitas vezes, assim como os profetas, com firmeza, porque precisamos apontar aquilo que precisa ser apontado, mas longe daquela coisa de colocar medo. E aí, lembrei de uma conversa, na verdade, estavam conversando na casa da avó da minha esposa lá, e o Luca estava na Assembleia de Deus, que é a igreja onde a mãe dele vai, a avó, e na sala ali das crianças, ele tem 9 anos, né, amor? 8. Falaram que no céu ele não ia reconhecer a mãe dele, que não ia ter essa questão. Imaginem, irmãos, e aí só um contraponto aqui no sentido, né, de como deve ser. Imagine para uma criança de 8 anos, ouvindo que a figura que ele tem mais apego, que é a mãe, quando estiver no céu, que é algo bom, ele não vai reconhecer. E aí ele começou a chorar do nada com relação a isso, porque teve ali um momento que ele lembrou. O que eu quero dizer com isso, amados? Não estou criticando os irmãos ali, mas assim, é esse cuidado com o que nós falamos, para quem nós falamos e como nós falamos. A linguagem não estava apropriada para uma criança de 8 anos. Assim como muitas vezes a gente vai ter que ser um pouco mais duro para adultos. Mas a palavra de Deus mostra que então existem pessoas que ainda estão naquele leitinho e outras que já podem administrar algo mais sólido. Quando fala de palavras gentis, encorajadoras e edificantes, é mostrar a verdade, mas com cuidado. Temperadas com sal, amados, e o sal tem a característica de preservar alimentos, né? Mas também aqui é que a nossa palavra preserve a verdade das Sagradas Escrituras, que é o não amoldar ao mundo, que é o não adaptar a palavra que a gente está falando. Mas as nossas palavras devem incitar nos outros o desejo de saber mais de Cristo. Precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. Muitas vezes, ainda fazendo, eu sempre fui assim, eu falo de qualquer jeito mesmo, e sai atropelando as coisas. Muitas vezes nós pulamos etapas, muitas vezes nós colocamos os pés pelas mãos. Mas que na noite, ou nesta noite, eu e você possamos ser edificados, assim como exortados também, amados, com as palavras de Paulo à igreja de Colosso. Que a nossa fala, que o nosso agir seja cheio de graça e temperado com sal. Que nos sintamos, amados, desafiados nessa noite, concluindo para não tomar mais o tempo que já se avançou, a sermos persistentes na oração, vigilantes e agradecidos, caminhando em sabedoria e prudência espiritual. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.